Oi, Joe. Não fica desanimado, não. Essas coisas acontecem, você sabe mais do que eu que essas coisas acontecem, né? Mas bora lá, né? Boa noite, boa noite. Escreve lá no grupo, tá, Joe? Tô esperando aqui a minha convidada, a Marina Freire, para eu dar aquela puxadinha de rede nela. E ela vai entrar aqui comigo para contar um pouquinho do trabalho. Bora pra cima, bora pra cima. Vamos fazer mais uma live aí, Joe. Vamos marcar, tá? Dentro em breve. Ei, Ma! Vou puxar você, Ma. Topa, eu sei, você topa todas. Deixa eu adicionar essa moça aqui, vamos ver. Cheguei, eu tô vendo. Eu vou transmitir ao vivo com Marina Freire. Aí vai entrar aqui você. Eita. Por que você não pode participar, Ma? O que acontece? Tá falando que você não pode participar. Por que não pode? Você me aceitou como sua amiga? Ó, Marina Freire não pode participar, mas ele não fala. Por que que não? Olá, tudo bom? Furuta, Gabriel, como vai? Então, Marina tá dizendo que você não pode participar da live. Por quê? Esperar mais um pouquinho. Será que você me aceitou lá, Ma? Você chegou a me adicionar como sua amiga? Alguma coisa de restrição que você tem na tua conta, sabe? Alguma coisa na configuração da tua conta. É, mas acho que não mudou não. Quer ver, ó? Marina Freire não pode participar. É alguma configuração da sua conta, sabe? É, não, você tá me seguindo, mas eu não sei se eu tô te seguindo, porque a tua conta é privada. Ela não é pública, assim, tipo, eu vou lá e fico amiga da Marina. Tem que pedir uma solicitação e a Marina tem que me aceitar. Se você não me aceitou, você pode estar me seguindo, mas eu não tô te seguindo, entendeu? Então vamos esperar aqui um pouquinho, enquanto algumas pessoas vão chegando. E a gente vai falar sempre do corpo presente, dessa proposta corporal. Então, quem não me conhece, eu sou Tuti Madásio
e desenvolvo esse trabalho corporal há muito tempo. Eu passei por algumas formações na minha vida como dançarina, tenho algumas técnicas corporais em mim e desenvolvi esse trabalho ao longo de uma trajetória de encontros também com técnicas que faziam sentido para mim, né, que conversavam muito com as coisas que eu acreditava do movimento, da dança, do corpo, e sempre trabalhei muito com pessoas diversas, né? Trabalhei com grupos de teatro, trabalhei com dançarinos, trabalhei com pessoas comuns também. E isso é muito legal porque as pessoas chegam com outros tipos de repertório, né? Outros tipos de repertório, outras necessidades. E teve um tempo que eu trabalhei no Instituto de Artes da Unesp, eu dava muito curso de extensão universitária, baseado na corporalidade, né? Tinha acabado de me formar na Unicamp e vim para São Paulo, voltei para São Paulo, fiz uma relação estreita com o Instituto de Artes da Unesp aqui em São Paulo, quando ainda era aqui no bairro do Ipiranga. E lá eu conheci o professor Alberto Ikeda, um mestre maravilhoso da universidade, lá do Instituto de Artes, e ele me convidou para dar esses cursos de corporalidade, porque naquela ocasião o Instituto de Artes ele não tinha cursos de artes cênicas e tão pouco de dança. O que existia era o curso de educação artística, existia o curso de música, né, nas suas diversas habilidades, e não tinha nada relacionado a corpo. Então eu cheguei na Unesp e virei assim uma pérola, porque eu era a única que falava um pouco mais a fundo essa linguagem do corpo, do movimento dentro do Instituto de Artes. Então o professor ele me convidou para dar uns cursos de extensão e eu dei cursos voltados para toda a comunidade da universidade. Eram os estudantes de artes, de música, de artes plásticas, né? Pessoas relacionadas ao teatro, mas naquela época também não tinha o curso de teatro, como tem hoje. E aí lá foi que o trabalho ele foi se delineando. Por quê? Marina, você conseguiu entrar, minha flor? Eu tô contando aqui um pouco da história, mas eu tô te aguardando também, tá? Me dá um alô quando você achar que fez as verificações necessárias, tá? Então, o corpo, esse trabalho corporal ele foi se delineando junto a essa comunidade. Eram pessoas que não tinham uma fonte ainda, eles não tinham bebido em fonte do corpo, do movimento, da dança, não tinham pessoas muito assim conectadas com esse universo. E ao mesmo tempo a Unesp ela era um polo de produção de arte, né? Tinha um polo de produção de arte ali. Então, nos cursos de extensão, eu comecei a trabalhar com esses estudantes, eram todos estudantes na maioria, e eu dava alguns comandos, né? A gente fazia algumas apreensões do corpo, do movimento, eu dava alguns comandos, partia para um campo mais da improvisação do movimento, e eu percebia naquela situação que a cabeça das pessoas ia para muito longe, a imaginação era muito forte, né? O campo imaginativo era muito forte. Lógico que a imaginação ela tem um poder, ela atua no nosso corpo, né? Tanto na parte de criação, isso é inegável, a gente imagina e a gente tem que imaginar, a gente tem o campo dos nossos sonhos, entre aspas, né? E isso atua no nosso tônus, atua nas nossas qualidades, porque afeta as nossas emoções. Mas a fisicalidade, a corporalidade, ela não tinha uma movimentação, as pessoas não se apropriavam nem do corpo que elas habitam e nem do espaço e nem do outro, né? Era muito isolado
esse movimento, né? O máximo do compartilhamento ele acontecia nas trocas verbais, mas a troca física, né? Não se tinha um tônus, não se tinha uma presença, não se tinha uma apropriação do seu movimento. E aí eu acabei entendendo que eu precisava falar de osso, precisava falar de estrutura física, eu precisava fazer com que aquelas pessoas que nunca tinham acessado o corpo, né, elas movessem o seu corpo, elas precisavam mover, né, ter a mobilidade, ter o deslocamento, né, o contato com o outro, trazer essa matéria física mesmo para essa presença, para esse movimento. E eu comecei a pensar então em presença, né? Saí aí também, eu tenho umas entradas pela filosofia, né? E aí eu comecei a trabalhar aspectos que fugissem do conceito evasivo da consciência corporal e fosse para um lugar mais do físico, da presença, tipo, estou aqui, estou ocupando este lugar, meu corpo tem essa densidade e ele se movimenta. Como movo o meu corpo, né? Então isso era muito forte para mim enquanto uma propositora. E, junto com isso, vieram também os trabalhos com grupos de teatro. O ator precisando trabalhar a fisicalidade cênica, porque ele tem muito a questão do verbo, da palavra, mas o corpo, muitas vezes, não conseguia carregar aquela palavra. E aí, eu também fui me aproximando muito, trabalhei com vários diretores, vários grupos teatrais, para trazer essa corporalidade do ator, para trazer a fisicalidade do ator, né? E então eu comecei a fazer esse trabalho e a questão da presença foi ficando cada vez mais forte. Marina, me dá um aceno quando você voltar para cá, tá? E aí me fala. Não esqueci de você, tá bom? E então, voltando, eu comecei a trabalhar cada vez mais essa presença, esse conceito da presença cênica, né? Até tinha piadinhas, assim, quando eu ia assistir os espetáculos nos quais eu participava como preparadora, o corpo das pessoas mudavam imediatamente na cena, tipo, olha, a Tuti chegou, né? Então, vamos colocar o nosso corpo aqui. Então, essa questão da presença, ela começou a ficar cada vez mais forte no trabalho. E aí, lógico, a gente vai nomeando o nosso trabalho para a gente poder conseguir atender determinados tipos de contorno, de ideias a respeito. E foi passando muito tempo, eu comecei a trabalhar com corredores, comecei a fazer maratonas e comecei a trabalhar com corredores, com pessoas que corriam longas distâncias ou até mesmo curtas distâncias, pessoas que treinavam o corpo, mas que sentiam muita dor nos pés, que sentiam desencaixada a bacia, que sentia que o rendimento era muito ruim, era muito pesado, era como se eles estivessem arrastando o corpo, né? Uma desconexão, né? Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo te puxar para dentro. Continua não podendo participar, mas fica aqui na live comigo, aí a gente resolve para a próxima semana, tá? Não vou te perder não, na próxima semana não, a gente podia combinar na sexta, se você puder, tá bom? Mas aí a gente vê como que a gente consegue habilitar você a participar, entender esse mecanismo, porque que você tá saindo, tá bom? Fica tranquila, e te agradeço desde já, viu? Por estar aqui. Tá? E convida pessoas para participar aqui também, tá? Para a gente dar uma subida aqui no número de participantes, tá bom? Então, eu comecei a fazer um trabalho voltado para corredores. Comecei a trabalhar com pessoas ligadas ao campo da corrida, né? E é isso que eu estava falando, as pessoas tinham muita dificuldade em deslocar o corpo delas, se sentiam extremamente pesadas, se sentiam desconectadas, o corpo não agia na integridade dele.
Então, comecei a fazer um trabalho voltado para corredores para criar essa força e esse rendimento na corrida também, através do mesmo processo de trabalho, de trabalhar a partir dos ossos, de entender as direções que o corpo tinha que tomar, da pessoa assumir o seu corpo, o seu tamanho, a sua distância, o seu peso, para poder ter um rendimento nas corridas. E era um trabalho que fazia muito sucesso naquela época, porque as pessoas sentiam muitas dores, e depois que a gente fazia o trabalho, que a pessoa começava a ter um entendimento outro do corpo, o rendimento das corridas melhorava muito, e até mesmo os conceitos, né? Porque quando a gente faz um trabalho corporal, não estou trabalhando só com o corpo da pessoa, a gente está trabalhando com um pensamento, com uma imaginação, a gente está trabalhando com conceitos de vida, a gente não está só trabalhando na atuação física dessa pessoa. Então, começava a se questionar, a ter questionamentos também, né? Sobre a qualidade do esforço que se fazia, a questão dos seus próprios limites, como que você desrespeita o corpo em função de algo externo a você, com qual justificativa. Na medida que a pessoa ia se apropriando do próprio corpo, essas questões, esses mitos, começavam a ceder, e a pessoa, ela podia correr com alegria, com felicidade e com maior rendimento do que ela tinha antes. Porque na tentativa de render, a pessoa se desconfigurava, né? Sofria e não conseguia, obviamente, chegar a rendimento nenhum. A partir do momento que elas tinham uma compreensão, uma aceitação e tinham também, tirava essa carga, esse mito, as coisas, elas mudavam. E eu fiz esse trabalho com várias pessoas durante algum tempo, né? Também recebi nos meus trabalhos corporais pessoas que saíam de aulas de pilates, aulas de yoga, aulas das mais diversas, com problemas, porque não tinham naqueles encontros uma pessoa que realmente olhasse para o corpo dela, olhasse como esse corpo estava trabalhando e direcionasse melhor esse corpo, o melhor uso, a melhor utilização desse corpo durante aquela ação. Então, recebi pessoas assim, e quando as pessoas percebiam por que aquilo tinha trazido a dor, né, que era por um desajuste do corpo no movimento, tudo ficava diferente também. Então, quando eu hoje chamei na minha chamada, quando eu coloquei a questão da ferramenta, o corpo presente como uma ferramenta, é uma ferramenta porque você começa a entender como o seu corpo funciona, como a sua estrutura se posiciona nessa situação ou naquela situação, e você pode ir para qualquer atividade com maior rendimento, maior produtividade, né? Tem uma aluna, amiga, não gosto de chamar de aluna, mas é uma grande amiga, né? A Mariana Brandi, tem que riscar o nome dela, né? Porque a gente não pode ficar fazendo uso do nome das pessoas na live pública. Então, a Mariana Brandi, ela é uma pessoa que é do teatro, então a gente já desenvolveu um trabalho no teatro. Ela começou a fazer circo e também correr. E foi muito legal quando ela me deu um testemunho que a corrida dela melhorou muito quando ela começou a sentir os próprios pés, né? Olha só, uma coisa tão básica, sentir os próprios pés, direcionar os seus joelhos durante o ato da corrida. Então, são coisas muito simples do corpo que ajudam nessa integração do corpo, né? Ajudam, contribuem, colaboram, instrumentalizam para essa integração corporal, né? Então, o corpo presente, ele tem esse atributo. E hoje, né, passados tantos tempos e também tendo tantas experiências diversas, das mais diferentes, porque cada pessoa... Ah, Silvinha! Tudo bom, Flor? Ei, grande amiga, fui presenteada com os poemas da Clarice Lispector hoje, maravilhosos, muito obrigada, Si. Tanto tempo, né? A gente estudou junto no colégio, eu e a Silvinha, maravilhosa,
né? Ah, obrigada pelos corações. Então, o corpo presente ele foi se delineando ao longo de tanto tempo, de tantas pessoas que participaram, que me trouxeram situações, né? Me trouxeram problemas, né? Problemas, entre aspas, para eu poder solucionar. Isso foi enriquecendo muito o trabalho. Então, cada pessoa que eu também é uma querida, é uma querida. Assim, o trabalho ele foi se enriquecendo de uma tal maneira, né, a partir de tantas diversidades, de tantas dificuldades das pessoas. Quando a gente se encontrava, eu conseguia orientar, conseguia trabalhar e resolver esses problemas, né? E as pessoas se afeiçoavam pelo trabalho, ultrapassavam as dificuldades e a gente conseguia passar bastante tempo junto, né? Mudando aí a relação com o corpo, né? De muitas pessoas. Obviamente, oi, Theo, esse é meu filho. Então, obviamente, assim, nem todo mundo gosta de fazer um trabalho corporal. Então, algumas pessoas se identificam e permanecem, outras pessoas não se identificam. Isso acontece também, né? Existem trabalhos corporais para todo mundo, para várias. Oi, filho. Para várias tendências de movimento, né? Várias necessidades de movimento. Então, tive pessoas muito fiéis, né? E outras que vinham, resolviam um trabalho, entendiam aquilo lá como algo mais pontual e resolvido isso, elas se dedicavam às coisas que realmente fazia mais sentido para elas. Isso é muito legítimo, né? É muito íntegro, né? A pessoa busca o trabalho, resolve a sua questão e depois, oi, tudo bom, Lara? Boa tarde, boa tarde. Então, é muito legítimo essa afeição pelo trabalho ou por outros trabalhos, outras qualidades, né? Agora, logicamente, ele tem todo um aspecto, o corpo presente, por a gente tratar de estrutura, de articulação, por a gente tratar de uma coisa muito física, né? Existe aí um limiar, né? Existe um limiar entre um trabalho poético que vem da dança, porque toda a minha fonte ela é voltada para o corpo em movimento, né? E a questão da saúde. Existe esse limiar, né? A minha abordagem, ela não é uma abordagem de fisioterapia, ela é uma abordagem de um corpo que encontra no movimento a saúde. Então, eu não vejo um corpo parado, eu vejo um corpo sempre em relação a ele mesmo, em relação ao espaço, em relação ao outro. Então, essa poética corporal, ela é muito presente nas ações que eu desenvolvo, né? A gente pode partir de uma investigação inicial e, com o passar do tempo, isso caminha para um encontro, para uma troca, para percepções outras, relações, né? No presencial a gente fazia muita troca com o corpo, com o peso, quando não eram atendimentos individuais, quando eram atendimentos mais para grupo, né? Então você acaba beirando também a questão desse corpo poético, desse corpo expressivo. E eu tenho na minha bagagem, que não poderia deixar de ser, que a expressão ela é também um ambiente de cura, né? Ela também é um ambiente de cura. Quando você se expressa, eu tenho aqui a Lara, estou vendo Yara, a Lara, que é, oi, Daphne, boa tarde, querida. Então, a Daphne também é uma outra, também que caminha com uns aromas, algumas coisas aí diferentes nesse caminho de meu Deus, e faz sabonetes maravilhosos e traz também uma poética dos cheiros pra gente, das sensações, né? Então,
a gente acaba beirando essa poética também da expressão. A expressão, né, é quando você toca, quando você escreve, quando você exterioriza algum afeto, algum sentimento, você está fazendo um trabalho de canalização de uma energia de criação que precisa ser canalizada. E isso é um dos aspectos de uma cura, porque isso não fica dentro de você, né? Vindo contra você, isso sai de você, você joga para o mundo através de uma expressão, e aí a arte, ela tem esse lugar também dessa expressividade, que você não precisa nem nomear, às vezes, do que se trata, mas que encontrou um canal para se externar. Então, muitas vezes a gente encontra problemas de ombro, problemas de joelho, problemas de articulação, né? A Daphne também, ela trazia essa questão, né, da articulação da mandíbula. Então, às vezes, isso pode estar relacionado a questões emocionais, questões de falta de expressão, e você encontra no movimento a liberação. Então, para mim, a saúde, ela também está muito associada ao trabalho que a gente desenvolve no corpo presente, porque uma vez que você tem a presença do teu corpo, gerando uma autonomia para o seu movimento, para a sua conduta física, corporal, quando você sabe se alinhar, você sabe se colocar, você sabe desse corpo que você habita, você traz a possibilidade de se autorregular também, de você resolver questões que são, às vezes, pedras, né, que deixadas ali, elas podem virar um problema muito maior de saúde. Então, quando a gente encontra algumas articulações bloqueadas, né, uma dificuldade de acessar algum grupo ali, você pode ter uma emoção muito alojada ali naquela situação. Você pode ter uma história, mas a gente não lida por esse viés, a gente lida pela mobilidade. Então, isso é uma chave, a mobilidade do corpo. Eu tô aqui na frente da câmera falando, rindo, né? E tenho em mim todos os movimentos. Minha coluna se move, minha bacia se move, meus dedos dos pés estão se movendo, ficam se espreguiçando, a minha mão está se movendo, o meu pescoço. Quer dizer, a gente tem uma infinidade de articulações, né? A gente poderia numerar aqui, mas não é necessário. Então, a gente tem muitas articulações que se envolvem num processo como esse aqui, simplesmente de estar na frente de uma câmera, né? O corpo, ele tem um movimento, ele precisa se mover, né? Ele não conhece o estado parado, né? As pessoas falam assim, parado, não movimento, só na morte. Não, nem na morte tem falta de movimento, até na morte tem movimento, né? Se você pensar que todo o processo ele é contínuo, não existe descanso, não existe pausa, né? Tem um livro muito lindo do José Miguel Wisnik, que chama O Som e o Sentido. E ele fala que não existe silêncio, né? Quando a gente tem um silêncio aparente, ali tem uma vibração. E essa vibração ela é perceptível, né? A gente muitas vezes não escuta, mas a gente sente a vibração do silêncio, porque o silêncio não é ausência de som, né? Não existe ausência de som, não existe ausência de movimento. O movimento, ele faz parte de tudo, da gente enquanto corpo, enquanto natureza, enquanto vida nesse universo, nesse planeta, nesse cosmos. Nós não estamos nunca parados, nem quando a gente dorme. A gente entra num tempo de descanso, mas não de pausa, de inércia, de corpo inerte. Não existe isso, nem quando a gente morre, quando já começam as ações de decomposição. Então, a gente está sempre se transformando. Então, a gente nunca
está parado, né? O corpo presente, ele procura lidar com esses aspectos da corporalidade, né? Devolvendo às pessoas que se sentem paralisadas, que se sentem impossibilitadas de se mover, a percepção de que ela tem tudo para se mover. É uma mudança mesmo de paradigma, né? Porque as pessoas procuram ginástica, as pessoas procuram vários tipos de atividade física, né? Mas muitas vezes não estão na profundidade que elas precisam para transformar algo que está para além simplesmente do movimento, que é mover com consciência, com percepção e com presença, apoiados nos conceitos, né, de anatômicos, né, de estrutura óssea, então, logicamente, a gente não vem com esses conceitos soltos. Isso são trabalhos realizados, né? O Corpo Presente, ele bebe muito no trabalho realizado pelo Klaus Viana, aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, né? Entre esses lugares, esses estados onde ele desenvolveu uma pesquisa profunda. Ele vem do campo da dança, olhou a dança no perfil anatômico, começou a entender aqueles montes de movimento que se fazia na técnica clássica, que se faziam há muito tempo na técnica clássica, mas que os bailarinos repetiam e não sabiam de onde vinha. Eu mesma sou, né? Eu fazia aula de balé e fazia um cambré pela minha lombar. Minha professora, formada em educação física, né? Aulas de dança da Escola Municipal de Bailados, renomadíssima da cidade, com os grandes mestres, me ensinou a fazer o cambré pela lombar. E demorou muito tempo até eu descobrir que não era aquela articulação, não era aquela região que eu tinha que acessar. O meu cambré nunca progredia, não evoluía, né? Quando eu descobri que era na articulação da bacia com a perna, que eu fui descobrir essa articulação da bacia, que é a coxa femoral, aí o meu cambré se transformou, né, de uma forma muito simples, simplesmente acionando as articulações certas, corretas, para realizar aquele movimento. Então, hoje, lógico, a gente tem aí, né, no campo da dança, a gente tem muitos profissionais que estão pro lado do corpo somático, né, das técnicas somáticas, que já entendem o desenvolvimento corporal, que estão olhando por alguns outros lugares muito mais interessantes do que se olhava antes. Mas pensando que isso aconteceu quando eu comecei a fazer aula de dança, foi na década de 80, 90 que isso aconteceu, nem faz tanto tempo assim, se for olhar. E fui uma pessoa que mudei completamente, meu corpo mudou completamente quando eu comecei a colocar as forças nos lugares certos, nos lugares corretos. E o corpo presente, ele procura exatamente isso, ele procura oferecer para as pessoas uma outra condição de corporalidade, uma condição de olhar para esse corpo com atenção, com domínio, com presença, com apropriação. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu trazer a Marina Freire para dentro da live, que depois a gente vai descobrir o motivo, mas é um depoimento muito íntegro também, de uma pessoa que começou a fazer o trabalho Corpo Presente e ainda faz esse trabalho. A gente se reencontrou, né? Tivemos um tempo aí de pausa, eu parei de dar aula, ela parou né? Ela tentou outros trabalhos corporais e ela não encontrou algo que se assemelhasse pela forma de olhar, pela forma de conduzir, que também a gente sabe que esses elementos, eles são diferenciais, né? Uma coisa é para eu ir para uma academia, num grande grupo, onde eu não vou ter a atenção de ninguém. Outra coisa é ter um trabalho onde a pessoa olha para você,
ela direciona você, ela te orienta, ela te acompanha, ela vai fundo com você naquele movimento. Então, são qualidades de atenção muito diferentes. E nada contra, tem gente que se dá super bem nesse outro movimento e quanto menos pessoas olhando para ele, melhor. O que ele quer fica lá e fazer os exercícios e sair suado e tudo certo. Mas tem pessoas que começam a se queixar, a sentir dores, e aí elas não sabem, porque como elas não têm orientação, elas não conseguem entender porque também elas estão sentindo o corpo daquela forma. E aí o corpo presente, ele pode ser um caminho para você descobrir quais as suas questões. E lógico, você não precisa se aproximar do corpo presente só porque você tem dor, né? Por prazer também, porque é um trabalho que, como ele sai dessa esfera da pura repetição, do exercício que tem que ser malhado, né? Mas você se move com naturalidade, com prazer, usando os recursos do seu corpo, usando dos limites, do respeito ao seu corpo. Então, você também, para muitas pessoas, isso é um lugar assim, nossa, que legal que eu posso fazer. Não, nossa, eu posso deitar, eu posso levantar, eu posso subir, eu posso saltar. Sim, você pode fazer o movimento que você quiser fazer, né? Então, é realmente é uma forma diferente do status quo, né? Diferente daquilo que é habitual a gente encontrar por aí em termos de oferta de trabalho corporal, né? E que pode solucionar dores, oferecer mobilidade, flexibilidade, porque uma coisa é mobilidade, então eu me movo, eu sou uma pessoa movente. Outra coisa, eu me sentir flexível, que o meu corpo consegue ter flexibilidade, consegue ter extensão, consegue aberturas, né? Amplitudes. E onde é que estão essas aberturas e essas amplitudes, se não nas próprias articulações e não, como as pessoas pensam, na musculatura, né? O trabalho que a gente realiza, ele vai permeando a estrutura óssea nos músculos lisos, que são os músculos de sustentação do seu corpo, né? Que fazem o trabalho mais fino sobre os ossos, né? Hoje as pessoas falam de fáscias, então é um trabalho que ele atua nas fáscias, né? De que maneira, né? Que não é no músculo, não é no músculo estriado, não é na repetição para você ganhar força no músculo estriado, mas é na extensão do seu corpo, nas camadas mais finas, mais delicadas, mas não menos importante, porque no corpo não existe nada que não tenha importância. Qualquer elevaçãozinha de osso ou depressãozinha de osso, qualquer mudança, né, de alturas ali são importantes para os colamentos dos tendões, né? Como eles vão se delineando, que tipo de força aquelas protuberâncias elas podem atuar no processo do movimento, né? Então temos muitos elementos, a gente tem vários estudos de altos graus de percepção, tem gente que vai dentro das células, tem gente que vai nas fibrilações, cada um olha o corpo por um lugar, mas o que a gente sabe é que tudo que acontece no nosso corpo, da mais microestrutura até a maior estrutura, tudo faz sentido, tudo tem sentido, né? Então, nada de errado com trabalhos que trabalhem nos estriados, nada de errado com trabalhos onde você não tem a atenção de um profissional diretamente vinculado a você, nada de errado.
mas o corpo presente trabalha num outro lugar, ele trabalha no olhar, na direção, na profundidade do movimento, né? Então, queria deixar isso bastante registrado aqui. E é isso, eu queria saber quem tá aí, dá um tchauzinho, alguma coisa. E se tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, para que eu possa também evoluir aqui do meu próprio pensamento e para um pensamento mais coletivo. Aguardo vocês aí um pouquinho para pensar se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, qualquer coisa que vocês queiram dizer. Silvinha e Marina, quer falar alguma coisa, Má? Quer fazer algum comentário ainda aqui por aí, escrito? E eu comento daqui? Ah, você não estava quando eu falei, Flor? Falei um pouquinho, sim. Falei que o corpo presente, ele não veio assim, né? Deu para ter uma ideia, se o corpo presente, ele não vem assim do nada, né? Não foi uma coisa que a Tuti inventou, não. Eu venho fundamentada por pessoas que desenvolveram trabalhos na área da dança. E o Klaus Viana, ele tem grande peso nessa. Ai, então manda coração, vocês duas, manda coração aí para dizer que vocês estão gostando. O Klaus Viana, ele é de Belo Horizonte, né? Ele era lá da cidade de Belo Horizonte, lá ele desenvolvia um trabalho dentro da técnica clássica, era aluno, né? Ele e a Angel Viana, alunos de uma pessoa que eu não lembro o nome do professor deles, uma pessoa muito renomada naquela ocasião dentro da dança, lá de Belo Horizonte. E com esse mestre, eles começaram a se interessar em estudar anatomia, começaram a se interessar em buscar os fundamentos de todos aqueles movimentos da técnica clássica. Coraçõezinhos nos olhos, manda coraçãozinho assim, ó. Ah, eu não consigo mandar, eu não consigo. Tem uns coraçõezinhos aí que você pode mandar. E aí o Klaus, a Angel, eles começaram a estudar junto com esse professor. Isso! Aí sim, Silvinha! Eles começaram a estudar. Aí! Eles começaram a estudar anatomia para entender como que aqueles movimentos da técnica clássica eram realizados pelo corpo, quais os músculos que eram envolvidos. E aí eles começaram a aprofundar esses estudos, né? E o Klaus Viana, com o passar do tempo, ele desenvolveu a técnica do movimento consciente. Ele chamava de técnica do movimento consciente. Ou melhor, ele não chamava de técnica do movimento consciente coisa nenhuma. Tô mentindo. Esse nome foi dado por pessoas que depois, inclusive da morte do Klaus, começaram a passar o conhecimento dele para frente, né? E o Klaus Viana, ele se preocupava em dar as aulas, em atuar, conhecer cada vez mais profundamente o corpo. E ele fez muita diferença porque ele foi ocupando, né? A pesquisa dele, foi ocupando lugar na cena de São Paulo. Então, ele foi do Balé da Cidade de São Paulo, foi diretor artístico do Balé da Cidade de São Paulo. Então, ele levou muito dos conceitos dele para lá. Antes mesmo, ele pertenceu à Escola Municipal de Bailados e também pertenceu trabalhou muito com atores, ele trabalhava muito com atores no teatro também. Trabalhou com a Marília Pêra, trabalhou com pessoas assim muito expoentes do teatro nessa questão. Marco Nanini, tem um pessoal
que percorreu o teatro na década de 70, 80, que foram alunos do Klaus Viana. E, assim, os depoimentos é que realmente o Klaus tinha mudado a concepção, o modo dele estarem em cena, né? E o Klaus continuou fazendo esse trabalho de uma forma muito intuitiva mesmo, muito pragmática, porque apoiado numa pesquisa, mas ao mesmo tempo ele não criou um método, ele não se preocupou em nomear esse trabalho, né? Ele escreveu o livro A Dança, onde ele fala dessa corporalidade dele, como veio, a relação dele da infância, como esse corpo foi sendo construído, as questões que passavam por ele de importância nessa corporalidade. Então é um livro muito legal, que as pessoas da dança ou não dança, Silvinha, que você não é da dança, que eu sei que não, mas é um livro muito bonito de ver. E a gente se reconhece muito nesse livro, porque as pessoas também têm buscas muito próximas, né? Ele chegou num lugar porque ele foi para o campo da dança, mas a gente vai às vezes para outros lugares, mas aquela corporalidade, aquelas memórias, a forma de olhar para a sua vida, para a sua infância, para o seu corpo, né? Para o seu crescimento, para as suas buscas, estão todas ali. É muito humano, né? O que eu quero dizer, acho que é isso, é muito humano o livro do Klaus Viana. Vale a pena, Marina, você que é uma apaixonada pelo trabalho e sempre, né, muito assim, gosto muito disso, acho legal, você sempre traz o nome do Klaus, isso é muito legal, sabe por quê? As lembranças, essas memórias, sabe? E não é porque eu tô propondo o corpo presente que só um minuto. Isso, bateria. Não é só porque eu estou propondo o corpo presente que essas referências elas são anuladas, muito pelo contrário, elas têm que ser, né, a gente fala muito disso ultimamente, cada vez mais honradas, né, essas lembranças dessas pessoas. E no Rio de Janeiro, né, a companheira do Klaus, ele foi casado muito tempo com a Angel Viana, e depois se separaram, né? E a Angel, ela foi para o Rio de Janeiro, existe lá, eu não me lembro bem o nome da instituição, mas é uma faculdade que trabalha a partir dos preceitos que eles dois desenvolveram juntos, mas ela caminhou para um outro lugar, a Angel, para outras questões, mas existe lá esse espaço onde ainda ela atua, ela está bem idosa, mas uma pessoa absolutamente cheia de energia e potência, né? Ai, que legal, Pati! Uma pessoa cheia de energia e potência que ela continua desenvolvendo esse trabalho, formando pessoas, tem curso de pós-graduação do movimento lá, ela trabalha muito na perspectiva também da criança com deficiência física, né? Em não entender o corpo do deficiente como um corpo impossibilitado. Isso é fantástico, né? Porque a gente acha que o outro é deficiente, né? Aquele que não tem, porventura, uma perna, um braço, ou não consegue, né? Tem uma limitação de movimentação. Então, o outro é deficiente, mas não olha para as nossas próprias deficiências, que são inúmeras também, e que a gente sempre tem a possibilidade de transformar, né? E é muito lindo quando você vê o movimento expressivo de toda a pessoa, sem distinção, né? De um corpo aparentemente perfeito e dos corpos aparentemente distorcidamente imperfeitos nos conceitos, né? Porque todo mundo é perfeito em si. E essa dificuldade que a gente tem é aceitar as diferenças, né? Faz com que um fale, não, eu sou perfeito, e ele é deficiente, coitado, né? O outro é deficiente, né? O outro, o aleijado, então são sempre palavras, né, que o homem tenta cunhar para se sobrepor ao outro, né, que não tem o mesmo nível de produtividade dele, porque tudo é visto a partir de uma produção, afinal de contas, né, a gente está num mundo capitalista, então é aquele que não consegue ser tão produtivo quanto eu, deficiente, né, aquele que não consegue realizar as mesmas tarefas que o meu corpo consegue realizar.
quando na verdade cada um tem uma potência, cada um tem uma expressividade, cada um tem uma possibilidade e impossibilidades também que precisam sempre ser, podem ser sempre ultrapassadas, né? Então, são questões. A Paty, que entrou aqui, ela é naturopata, né? Trabalha com terapias artísticas também, e ela com certeza sabe muito bem desse assunto. Acho que entrou na hora certa, Patrícia. Então, bom, mas aí tudo isso para falar do Klaus Viana, da trajetória dele, da Angel Viana e desse trabalho que existe então no Rio de Janeiro, que se perpetua lá, né? Aqui em São Paulo também tem a Neide Rossi, que foi casada com o filho do Klaus, né? E ela também tem um trabalho, existe um trabalho na PUC também, uma pós-graduação na técnica do Klaus Viana, né? Que não chamam de técnica do movimento consciente, como alguns tentaram cunhar por aí. Mas o corpo presente, ele bebe nessa fonte, mas não para nela, né? Porque aí entra também, logicamente, o perfil da pessoa que atua. No meu caso, eu tenho um olhar, eu tenho uma forma de proceder, um campo meu de investigação, que não para no campo de investigação do outro. O outro me alimentou e eu continuo seguindo, né? Assim como cada um que pega um trabalho corporal continua seguindo, como o Klaus seguiu quando ele pegou a técnica clássica, né, que vem importada da Rússia, da Inglaterra, da França, ele seguiu também e ele aprofundou e mudou muita gente, mudou o cenário da dança brasileira através do olhar que ele imprimiu, esse olhar dessa busca generosa, humana da dança, né? Então, isso faz as coisas caminharem, se transformarem, né? Como a gente propõe, acaba propondo. E o corpo presente, ele está não é seita, esqueci a palavra, nessa trilha. O corpo presente está nessa trilha, nessa busca, né, de proposição. Paty, você que chegou agora, pegou do começo, ó, pegou do começo do meio, você quer fazer alguma pergunta? A gente está falando sobre o trabalho corpo presente, você gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Gostaria de fazer algum comentário? Eu peguei a parte sobre a vergonha do corpo. E o que você acha, Paty, sobre a vergonha do corpo? Temos muita vergonha do nosso corpo, às vezes, né? Na verdade, lembrei de ter conhecido um rapaz quando eu era jovem, 22 anos. Conta. E ele só conversava comigo por telefone. De tanta vergonha. Olha só, Patrícia, foi no Distrito Amizade. Não sei o que é Distrito Amizade. É isso mesmo? Disque Amizade. Ah, no Disque Amizade que nos conhecemos. Eu fiz parte de uma galera que a gente se correspondia, né? Ele mancava vergonha e crítica ao corpo, né? Que dificuldade, né? Que dificuldade essas diferenças trazem para a pessoa, né? Que não consegue
não consegue ultrapassar, porque existe uma cobrança muito grande da sociedade, né? Que, que você tem que ser perfeito, né? Você precisa ser perfeito, você precisa ser de acordo com algum padrão que a cada tempo muda, né? Um dia é a mulher assim, no outro dia é a mulher assado. Eu acho que eu nasci numa época errada, porque eu tenho cintura e quadril largo, né? Que era lá bonito na década de 40, 50, sei lá, né? Ou lá nos países árabes, né? Mas aqui no Brasil, não. Aqui não, né? Passou desse corpo para o corpo longilíneo, né? E a gente fica bailando, no pior sentido, né? Ó, eu só fui saber disso quando fomos nos encontrar uns 5 meses depois de conversarmos por telefone. E que legal, né? E que legal que vocês tiveram essa oportunidade de se encontrar, porque mostra que a pessoa, depois de um certo tempo, confiou, né? Teve confiança para dizer quem ele era, né? Para mostrar esse lado que, assim, de início, de imediato, ele queria esconder, né? Ele não queria ter esse cartão de visita de apresentação, né? E isso é muito triste, porque tem pessoas que conseguem se organizar, superar, e tem pessoas que não conseguem, né? E criam grandes tristezas, né? Ele ficou tão nervoso que bebeu muita cerveja quando nos encontramos e ficou passando mal, né? Mesmo ele indo, né? Ele tentou, né, Patrícia? Ele tentou superar essa vergonha, né? Mas como é difícil dar conta, né? Como é difícil dar conta. Porque quer queira, quer não, isso acaba sendo uma limitação social, né? Acabava sendo uma limitação social para ele, né? E eu espero que ele tenha amadurecido e conseguido lidar melhor com essas questões. Mas essa demanda que a sociedade faz sobre você ser perfeita, sobre você ser sempre a the best, né? Isso é uma cobrança muito negativa, né? Sobre qualquer pessoa, né? De querer colocar você num padrão, né? De cor, querer, né? Uma das coisas que as pessoas fazem muito, né? Na internet, aqui, né? Nessa situação do online, as pessoas colocam uns filtros, né? Para ficar com os cílios grandes, para ficar com a pele morena, né? Eu falei assim, não, cara, eu não vou colocar filtro, pelo menos aqui não. Quando é fotografia, que você quer uma coisa, né, que fica tipo um retoque, tudo bem, você coloca aí uma corzinha. Mas uma das coisas que eu quero garantir é a minha integridade física aqui no virtual, né? Então eu não uso filtros, nem nos orgânicos e nem no corpo presente, né? Não coloco filtro nos vegetais que a gente fornece. Então, sempre ter essa integridade também com a imagem, né? Porque a imagem virtual, ela já cria, né? Uma textura diferente daquilo que a gente é de verdade, né? E que é diferente, logicamente, do corpo presencial. Então, se você ainda coloca mais elementos, né, para você ter a cor da moda, os cílios da moda, a pintura da moda, o cabelo da moda, né, e de qual moda está se falando, né, de qual corpo que a gente tá falando. Então, sempre essa integridade física, ela é muito importante. E o corpo presente, ele traz muito forte isso, né? Quando a gente trabalha com as diferenças. Então, a Marina, ela tem uma corporalidade, a Kátia tem outra corporalidade, a Mariana tem outra corporalidade. Cada uma na sua diferença, mas todas buscando mobilidade, flexibilidade, conhecer o seu próprio corpo, autonomia dos movimentos, né? Ela continua aqui, ó. Ele tinha um pouco mais de idade, eu levei de boa. Não falei nada para deixá-lo sem graça, mas não adiantou. Ele ficou tenso, não queria descer do carro, acabou ficando agressivo. Nossa, ai, que pena, uma pena essa história. É, é. Há muito tempo atrás, né, Pati? Há muito tempo atrás, mas é pesado, é pesado, é pesado, é verdade.
Então, mas só trazendo agora de volta para o corpo presente, né? Então essas diferenças, né, essas questões, elas são respeitadas, né? Elas são respeitadas, as diferenças são respeitadas e os limites são respeitados, né, na sua integridade de trabalho, tá bom? Era um pouco esse o recado que eu queria dar. Eu estou organizando uma semana do corpo presente. Ainda não tenho a data ao certo, mas tá para bater aí para vocês. Vai ser a Semana do Corpo Presente, onde eu vou oferecer alguns encontros aqui no virtual, né, para vocês poderem entender mais as ferramentas que o corpo presente possibilita, tá? E aí conto com vocês, Patrícia, Marina, Silvinha, Theo, todo mundo que entrou aqui, o Jonathan e todo mundo que ainda vai assistir isso. Mandem essas lives para amigos, mandem essas lives para as pessoas que você acha que pode ter afinidade com esse trabalho, né? Para quem você acha que ela precisa desse trabalho. Isso é muito importante, a gente cada vez mais tecendo essa rede e fazendo com que as pessoas tenham realmente acesso. A gente está no online, então hoje a gente não tem limite para acessar o trabalho, né? Então, todo mundo pode, num toque de dedo, ficar sabendo desse trabalho corporal. E a gente está com as lives semanalmente, então toda quarta e sexta-feira a gente está com as lives Corpo Presente, sempre trazendo para as pessoas que dividem aqui esse espaço, esse esclarecimento do que se trata o corpo presente, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês que ficaram aqui até agora comigo, dividiram esse espaço comigo. E aí a gente se vê de novo na sexta-feira, às 18 horas, tá bom? Agradeço, um grande beijo a vocês e até lá! Obrigada a você, Má. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada, Patrícia. Um beijo para você também.